Vamos lá então? Então hoje nós vamos começar a ver um pouco a história da igreja, como foi se dando. Boa noite. Nós vamos começar a ver a história da igreja, como ela foi acontecendo. Interessante que a gente comece a, a dirigir um olhar para a igreja que é um pouco mais eterno, né? A gente tem a tendência a ver as coisas da nossa vida como se fossem, como se elas durassem o tempo da nossa vida, né? No entanto, a igreja ela já tem mais tempo do que a vida das pessoas, né? E a gente precisa ver a igreja um pouco assim. Então, a ideia da minha aula hoje é a gente ver a história dos 7 primeiros concílios. Os 7 primeiros concílios, eles foram uh, os, os, os mais importantes dentro da igreja, dentro das igrejas. Inclusive, esses 7 primeiros concílios são os concílios que são, vamos dizer, aprovados por todas as igrejas cristãs. Foi a partir desses 7 primeiros que começou a haver as cisões, vamos dizer, na igreja, das igrejas cristãs. Então são eles que vão falar sobre a essência, aquilo que há de mais profundo dentro das igrejas cristãs, né? Então, vamos dar uma lidinha aqui nesse primeiro e a gente vai comentando. O primeiro concílio de Niceia, 325. O que é importante que a gente lembre, né? 325, 315, entre 315 e 320, o governador lá, o imperador, estava ficando muito fraco, o imperador romano. E não existia nenhuma organização que pudesse sustentar o Império Romano. Então, o que fez o nosso amigo? Ele falou, bom, qual é a única organização que está pronta para servir de apoio para o meu governo? Eram as igrejas cristãs. Então, o que o nosso amigo fez? Se converteu ao cristianismo. Então, Constantino resolve virar cristão. E com isso ele dá legitimidade. Então, a religião cristã, a partir dessa época, passou a ser a religião oficial do Império Romano, né? Claro, houve um interesse, mas é disso que são feitas as coisas humanas, né? Então nós temos que começar a lidar com isso. Então esse é o primeiro passo que a gente tem que dar, foi ver esses 7 primeiros concílios. Quando se decidiu que a igreja cristã era a igreja católica, era a igreja cristã oficial, o que começou a se fazer? Bom, agora que nós não vivemos mais nas catacumbas, então nós vamos partir para a legalidade. E dentro da legalidade nós precisamos nos organizar, né, como estrutura social que nós viramos. Então, as comunidades até então, elas vinham vivendo de forma independente. Então, como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Pode ser qualquer um. Então, a comunidade da Marli vivia nas cavernas da Turquia.
né? O seu nome como é que é? Rubens. A comunidade do Rubens, então vivia em outro lugar, vivia numa cidade da Grécia qualquer. Então, as coisas eram vistas muito de acordo com a necessidade daquele grupo. O grupo que vivia na caverna via a sua fé de forma cavernosa. E o grupo do Rubens vivia de forma grega. E o grupo do Vadão vivia na beira do mar lá com os comerciantes. Entendeu? Então, cada um vivia a sua maneira a fé. Então, quando a fé se torna universal, ela passa ela aparece a necessidade de se fazer uma doutrina única, coisa que até então não era importante, tá? Então aí aparecem esses primeiros, surge a necessidade dos concílios. Vamos ler isso aqui. O primeiro concílio de Nicéia formulou o credo niceno original, que reconhecia as três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e ensinava que Jesus, Filho de Deus, era consubstancial a Deus Pai. O que significa consubstancial? Vocês sabem ou não? Ele foi feito da mesma substância. Saíram do mesmo lugar, da mesma massa que foi criado Deus Pai, no mesmo momento foi criado Deus Filho, da mesma substância, consubstancial ao Pai, né? E a Santíssima Trindade também vem desde os primórdios das igrejas cristãs, mesmo que elas tratassem das suas particularidades de forma única, a Santíssima Trindade e Jesus, Filho de Deus, ela já vem desde o ano 100, antes do ano 100, desde que se começou a criar as igrejas cristãs, como foram as igrejas primitivas, né? Ao definir a divindade de Jesus, esse concílio condenou o arianismo. O arianismo era uma seita, era um grupo, né, que era desse Ário, né, que era dominado por uma pessoa chamada Ário, né, que fazia diferença entre o Deus Pai e o Deus Filho, né, tratava com uma certa hierarquia, né? É mais ou menos hoje o que fazem os nossos amigos lá do Islã, né? Do islamismo, se trata com uma certa hierarquia. Era mais ou menos isso. E esse grupo acabou gerando uma certa parte do que hoje é conhecido como islamismo, né? Um dos dogmas centrais do catolicismo, a Santíssima Trindade, já era amplamente discutido, refletido e aceito por muitos cristãos antes do Concílio de Nicéia, já em 180 depois de Cristo. A palavra Trindade era usada por Teófilo de Antioquia. Mas antes disso, essa doutrina peculiar já aparecia com grande frequência no âmbito da prática batismal e eucarística. A fórmula trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, já aparecia também em várias cartas e escritos cristãos. Veja-se Inácio de Antioquia e a carta aos Efésios, capítulo 9, capítulo 1, 18 e 2. E também na primeira carta de Clemente Romano. Então, a ideia da Trindade, ela já é uma ideia que vem desde o princípio mesmo
da igreja cristã. Ela já vem como, pode virar. No século III, Tertuliano, Orígenes e Gregório Taumaturgo refletiram com grande profundidade sobre esse dogma católico. Então, nesse primeiro concílio, foi se resolvendo essa ideia de crer em Deus Pai Todo-Poderoso, creio no Filho, creio no Espírito Santo, né? Então esse foi o princípio da profissão de fé da nossa igreja, é que hoje nós vivemos. Hoje a gente reza como uma oração dominical comum, né? E a gente pensa que sempre foi assim, mas nem sempre foi assim. Essa fé ela foi sendo construída por pessoas humanas e por inspiração de Deus, né? E essa tem que ser tem que ser como a gente entende as coisas, senão a gente começa a relativizar tudo e achar que é tudo feito só pelos homens, né? Vamos ver. O primeiro concílio de Constantinopla, 381, definiu a divindade do Espírito Santo, cuja divindade é a mesma do Pai e do Filho. O concílio também reformulou o credo niceno, que passou a constar de mais informações sobre a natureza do Espírito Santo, sobre Jesus e sobre os outros dogmas importantes. Esse concílio condenou o macedonianismo. O macedonianismo foi um movimento herético que surgiu em meados do século IV, que deve seu nome ao patriarca de Constantinopla, Macedônio, e que negava a divindade do Espírito Santo. O apolianiarismo era o ponto de vista proposto por Apolinário de Laodiceia, que tentou criar um modo de explicar a natureza de Jesus, sua humanidade e divindade, segundo o qual Jesus Cristo teria um corpo humano, porém dotado de uma mente exclusivamente divina. E mais uma vez o arianismo. O arianismo foi uma visão cristológica sustentada pelos seguidores de Arius, presbítero de Alexandria, nos primeiros tempos da igreja primitiva, que negava a existência da consubstancialidade entre Jesus e Deus, que os igualasse, fazendo do Cristo pré-existente uma criatura, embora a primeira e mais excelsa de todos, que encarnava em Jesus de Nazaré. Jesus então seria subordinado a Deus e não o próprio Deus. Segundo Arius, só existe um Deus, e Jesus é seu filho e não o próprio. Ao mesmo tempo, afirmava que Deus seria um grande e eterno mistério, oculto em si mesmo, e que nenhuma criatura conseguiria revelá-lo, visto que ele não pode revelar a si mesmo. Com essa linha de pensamento, o historiador H.M. Jwotkin afirmou na obra The Arian Controversy: o Deus de Ario é um Deus desconhecido, cujo ser se acha oculto em eterno mistério. Né? Então a gente tem nessas primeiras, não sei se dá para perceber, que as pessoas tinham posições fixas. E tudo isso foi mediante muita negociação, alguns cortes de cabeça e algumas brigas. Houve muita luta, né? Dentro dos princípios das pessoas, sempre há muita luta, sempre há muito... se até hoje, dentro das paróquias, nós que somos pacíficos, né, continuamos brigando pelas nossas ideias, pelo nosso jeito de fazer, né? Quem é que nunca brigou com o padre, nunca ficou indignado com o jeito dele fazer as coisas e tal, né? Então, a gente continua fazendo, só que naquela época, você está falando de gente que tinha um certo poder, que tinha uma comunidade e que forçava as suas ideias, né? No meio dessa confusão, sopra o espírito, né?
E esse arianismo, é, é dito como um gerador do islamismo, né? Não são todos os arianos que se tornaram, é, como chama a religião deles? Muçulmanos. Mas parte deles criou o islamismo, né? Então é importante que a gente perceba que a igreja nascente é uma igreja de muita negociação, de muita luta, né? E de muitas ideias controversas, né? E isso faz parte do crescimento, né, de tudo que a gente vê, né? Sempre há muita luta, né? Quando a gente pensa nos filhos adolescentes, e, então há em todas as culturas, em todas as coisas, uma negociação, uma grande luta de ideias para se fazer valer a ideia daquele que de cada um. Então isso tudo foi sendo muito negociado, né? E segundo a nossa fé, esses grandes concílios, a ideia de um concílio é conciliar, né? Fazer com que as pessoas cheguem a uma ideia concisa, né? A uma ideia única, né? Isso mediante muita negociação, né? E por isso que nós acreditamos que esses concílios é que foram construindo a nossa fé, né? Porque foram conciliando as ideias que estavam por aí dispersas nos cristãos que estavam dispersos também, né? Então, nesse concílio de Constantinopla, foi se tirando da frente, vamos dizer, uma série de heresias, né? Heresias é tranquilo esse conceito para vocês? Vocês já estudaram? Foi outra aula do Paulo. Essa Ah, apostila que ele levou prédios e todas as heresias. então é tranquilo para vocês. Tá. Então, vamos lá, 431. O Concílio de Éfeso proclamou a Virgem Maria como Mãe de Deus, em grego, Theotokos, em oposição a Nestório, que defendia que Maria só devia ser chamada de Mãe de Cristo, porque ela era apenas uma mãe da natureza humana de Cristo, e não da natureza divina. Nestório defendia que essas duas naturezas eram distintas e separadas, algo que o concílio condenou. Além do nestorianismo, o concílio condenou ainda o pelagianismo, que entrava em oposição com a doutrina do pecado original e da graça desenvolvida por Santo Agostinho no século V. Santo Agostinho é considerado um dos padres da Igreja. Esses teólogos que viveram entre o século II e o século VII clarificaram e consolidaram os principais conceitos da fé. Por exemplo, primazia papal, Santíssima Trindade, natureza de Cristo, natureza da Igreja, graça, cânon bíblico, salvação, pecado e etc. Combateram muitas heresias que, de certa forma, foram responsáveis pela fixação e sistematização da tradição católica. Por isso, o pensamento e a reflexão teológica dos padres da Igreja são ainda hoje uma base fundamental da construção teológica. Então, esse concílio de Éfeso, e aí foi muito importante porque naquela época já existia uma devoção muito forte à Nossa Senhora, né? E por um lado você tinha pessoas comunidades que tinham essa devoção, né? E comunidades que não aceitavam essa devoção, né? Então, quando a igreja, dentro de um concílio, resolve que a Virgem Maria é mãe de Deus, então isso se torna oficial. Quem quiser, né, dá mais ênfase a isso. Quem não quiser, dê menos ênfase a isso.
mas faz parte do dogma da Igreja Católica, de que a mãe de Deus gerou o próprio Deus. Né? Maria é mãe não só do homem, mas Maria é mãe do Cristo inteiro, né? Gerada, né? E aí a gente começa a ver toda essa história que aparece no Evangelho de São Lucas, né? Do Espírito que entra em Maria e gera o Filho. Então, tudo isso passa a ter um valor maior a partir desses anos e dessa experiência deles. Tá? Tá dando para entender? A ideia de um concílio é conciliar e não ficar jogando. Só que nisso você acaba tendo que deixar algumas coisas de lado. Então, se você aceita, você está dentro. Se você não aceita, você está fora. Você está fazendo uma outra religião que não é a religião cristã católica. Dá para entender isso? Né? 451. Concílio de Calcedônia definiu que subsistem na pessoa de Jesus Cristo duas naturezas, divina e humana, unidas. Jesus é perfeito em divindade e perfeito em humanidade. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente o homem, composto de uma alma racional e de um corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade. Por que é importante isso? Vamos pensar um pouco. Se Jesus foi um homem, se Jesus foi só um homem, nós seguimos quem? Um fracassado. Se Jesus foi só um homem, tudo que a gente faz não faz nenhum sentido, porque Jesus não venceu. Ele foi assassinado, brutalizado, morto, pendurado, arrasado, moído pelos romanos. E aquele homem e aquele projeto foi um projeto fracassado. Se Jesus foi só Deus, então nós não conseguiremos chegar nunca a isso. Porque nós somos só homens. O que nós cremos é que Jesus foi um homem e foi Deus. E mais do que isso, ele foi o nosso caminho para nós passarmos de homem a Deus. Mas nós não seremos Deus no lugar de Deus. Nós estaremos com Deus. Estaremos em Deus. Largaremos a nossa natureza humana para viver em profundidade a nossa natureza divina. Dá para entender isso? É isso que se fala no Evangelho de São João, quando Jesus morre, que cai, que rasga lá o véu, né? Procura para mim aqui na Bíblia. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno. Por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno, em virtude do sangue de Jesus. Pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isso é, o caminho do seu próprio corpo. Né? Jesus abre para a gente, através do caminho, que é o próprio corpo dele, abre para a gente o caminho de salvação, que é o quê? O nosso próprio corpo, a nossa própria existência.
aquilo que nós somos, né? Caminho novo que nos abriu através do véu, isso é, o caminho de seu próprio corpo. Né? O que é a nossa vida? Pensem na vida, tá? 80 anos, sei lá. Não sei. 100 anos. Pensem na eternidade. É uma passagem de véu. A nossa vida diante da eternidade. Né? Cristo, passando o véu, rasgando o véu, rasga o caminho entre nós e a santidade. A nossa vida se torna, a partir de Jesus Cristo, o caminho de salvação da nossa própria existência. Né? Nós não precisamos mais de um sacerdote que faça ofertas, porque a oferta de si é a oferta de salvação. Essa é a novidade e é isso que esse concílio traz. Deixa eu ver aqui, né? Porque não há sentido num Jesus que seja humano e não há sentido num Jesus que seja só divino. Mas o sentido da nossa fé está num Jesus que é divino e que é humano ao mesmo tempo. É só assim que nós alcançaremos a salvação, na medida em que nós aceitarmos e vivermos a nossa fé divina e humana, e tratarmos a nossa fé divina e humana. E nós que somos cristãos católicos, recebemos a cada domingo, nos tornamos ostensórios de Cristo, quando recebemos a Eucaristia dentro de nós. Recebemos essa natureza. E ao provarmos, e no momento em que essa hóstia penetra o nosso corpo com as suas características de hóstia, né, e que elas fazem parte passam a fazer parte do corpo que somos nós, então essa natureza, nós passamos a ser essa natureza. Nós passamos a ter essa natureza. E mais do que isso, e isso é uma coisa que é muito interessante, quando Cristo fala, né, eis o meu corpo, quando passa para, como cai no ouvido de vocês, esse é o meu corpo que será entregue por vós. O que vai ser entregue por vós? O que vai ser entregue por nós? Vamos lá, sem medo de errar. Não há prova, é só uma pergunta. O que vai ser entregue por nós? O próprio corpo e a sangue de Cristo. Então, esqueçam a traição. Esqueçam os algozes. E pensem no que Cristo pede para nós. Esse é o meu corpo que vocês entregarão para as pessoas. Esqueçam a culpa cristã. Esqueçam isso, porque isso não é importante. Quando Cristo diz para os seus apóstolos, esse é o meu corpo que será entregue por vós, ele não está comentando do sofrimento dele, mas ele está dizendo que nós somos os multiplicadores. Nós somos quem vai transferir para as outras pessoas o corpo de Cristo.
Nós é que vamos oferecer para os outros essa experiência de Deus, que é a experiência de carregar Cristo dentro de nós mesmos. É claro, isso é muito complicado. Entende? Deixem a culpa de lado, deixem os algozes, isso tudo não importa, não interessa nada. O que aconteceu com o corpo de Cristo humano, mas interessa o que ele pediu para que nós fizéssemos. Esse é o meu corpo que será entregue por vós. Esse é o meu sangue que será entregue por vós. Entreguem, deem, multipliquem, passem para os outros. Né? Essa é a ideia, né, desse Cristo que é consubstancial. Que ele fala aqui no texto. Por isso o concílio condenou o monofisismo de Eutíquides, que defendia que Jesus tinha apenas uma natureza, sendo a natureza humana tão unida à natureza divina que foi absorvida pela última. Né? Não, ninguém absorveu ninguém, é tudo junto. Né? A gente tem uma tendência, por causa da filosofia, principalmente filosofia platônica, de pensar no corpo como sendo diferente da alma. Nosso corpo e alma é café com leite. Não dá mais para separar, está tudo junto. Né? O nosso corpo vai ser glorificado. Nós viveremos segundo uma nova matéria. Não vai ser a vida que vai mudar quando a gente morrer. Vai ser a matéria. Assim como aconteceu com Cristo. Então é importante que a gente comece a entender. Né? Além disso, o concílio condenou também a simonia. Simonia é a venda de favores divinos, bênçãos, cargos eclesiásticos, prosperidade material, bens espirituais, coisas sagrados, objetos ungidos, né? Tudo isso, claro que depois a igreja voltou a fazer isso, porque nós somos terríveis em questão de sermos cretinos com a nossa própria fé. Né? Tudo isso em troca de dinheiro. É o ato de pagar por sacramentos e, consequentemente, por cargos eclesiásticos e por posição de hierarquia na igreja. Isso é uma coisa que aconteceu até pouquíssimo tempo. O cargo de monsenhor era um cargo que podia ser pago. Você podia comprar o cargo de monsenhor. Né? Hoje em dia não mais, mas até muito pouco tempo atrás podia. Então isso sempre foi uma coisa que aconteceu. A gente não tem que condenar apenas, mas tem que lidar com isso. Essa é a nossa igreja. Deu para entender essa coisa do corpo de Cristo? Não faz sentido ser um homem, nós estaríamos seguindo o fracassado. Não faz sentido ser só Deus, porque não estaria à nossa altura chegar a Deus. O que faz sentido para nós é um Deus que é homem e que é Deus. É o Jesus Cristo que é homem e que é Deus, e mais do que isso, é o caminho por onde passa a nossa humanidade para chegar a Deus. É o véu. Terceiro concílio de Constantinopla, 680 a 681. Condenou o monotelismo e reafirmou que Cristo, sendo Deus e homem, tinha vontades humanas e divina. O segundo concílio de Nicéia definiu a validade da veneração das imagens santas
condenando assim a iconoclasia. E isso é importante porque houve um período, principalmente nas igrejas orientais, que começou a haver uma espécie de culto. É que não é um culto, é que a gente não entende isso. Nós, sendo cristãos ocidentais, muitas vezes nós temos uma ideia de veneração de imagem que não é a do oriental, né? O que é para nós a veneração de imagens? A gente fazia aquelas procissões. Nós temos que pensar um pouco, quando se pensa nisso que se chama de veneração de imagens, né? Até o século XX, até metade do século XX, não existia televisão, né? A única forma colorida e dinâmica de você fazer catequese e de você contar a história de um santo era através das imagens, né? Então, através das imagens você conseguia contar a história daquele santo e muitas vezes evangelizar através daquele santo, né? Claro que houve pessoas que achavam que era mais, né? Ah, eu sou de São Francisco, eu não sou cristão, não sou católico, né? Claro, tem de tudo, né? Hoje em dia até tem um pessoal que é meio franciscano, assim. Tem um grupo que até se chama Franciscando, né? Que eles têm lá as músicas próprias deles e seguem o exemplo de São Francisco, mas vivem segundo uma coisa totalmente nova era, músicas de relaxamento, enfim, uma coisa meio misturada, né? Mas nós não estamos falando disso, nós estamos falando os orientais, eles têm uma outra forma. Quando eles têm a veneração pelas imagens, é porque eles, quando fazem uma imagem, eles rezam. Muitas vezes, olha, tem imagens de São Lucas que até hoje resistem depois de 4, 5 vezes que o mosteiro pegou fogo. E a imagem continua lá firme. Então eles têm, mas as imagens que aparecem lá, elas são para aquelas pessoas lembranças, quando você fala da imagem da Santíssima Trindade, eu tenho em casa uma. Você ali tem alguns elementos que são muito legais e muito profundos, né? Você pensa, por exemplo, né? Eu vou trazer para vocês verem, né? Vou ver se eu tenho que lembrar semana que vem de trazer aquele meu quadro da Trindade, né? É um outro jeito de se ver a imagem que não é o nosso jeito ocidental, né? A imagem é um objeto de oração. Você penetrando na imagem, você penetra na oração. E você reza com Deus e não para a imagem. É muito diferente de um bezerro de ouro, como foi feito lá. É muito diferente, né? O objeto de oração é Deus. O fruto da oração é para Deus e não para a imagem, né? Isso é uma visão mais oriental, mas que vale para a gente também, né? Bom, aí vem a Idade Média. São Tomás de Aquino afirmou que a fé e a razão podem ser conciliadas, porque provém ambas de Deus, sendo a razão um meio de aprender a fé.
né? É interessante que São Tomás de Aquino, até então, a, a, a igreja era muito influenciada por um filósofo chamado Platão. Com São Tomás de Aquino, ele traz todos os princípios de um outro filósofo que foi aluno de Platão e que hoje em dia é muito mais importante do que Platão na nossa cultura, que é o Aristóteles. Então, ele vai buscar ele vai buscar o Aristóteles e vai trazer o Aristóteles para dentro, os valores aristotélicos, para dentro da Igreja Católica, né? E aí então começa esse quarto concílio de Latrão. O quarto concílio de Latrão oficializou uma antiga tradição em que cada católico tinha que receber, pelo menos uma vez por ano na Páscoa, a confissão e a Eucaristia, né? Quem tem aquela Bíblia pastoral, lá no começo tem isso, né? Os 5 mandamentos da igreja, um deles é participar da festa da Páscoa e receber a comunhão e a confissão pelo menos uma vez por ano. Esse concílio defendeu também o celibato clerical, a doutrina da transubstanciação e condenou também os cátaros, os albigenses. Esses cátaros, eles foram um grupo de hereges, né? Um grupo particular que aconteceu ali na divisa entre a Espanha e a França. Ali tem uma série de montanhas, né? E eles lá, houve uma grande luta lá, uma grande luta mesmo, de gente sendo morta pela igreja e também dos cátaros matando padres, né? Matando cristãos. E principalmente numa cidade lá chamada Montségur. Se vocês verem na internet, vocês vão ver Montségur, né? Lá vocês vão ver que houve uma grande luta e eles tinham, na verdade, uma veneração a pessoas. É como se as pessoas estivessem dotadas de um certo valor espiritual. É como tem mais ou menos hoje o Dalai Lama, né? Então morre o Dalai Lama, mas nasce um outro Dalai Lama em outro lugar. Então é uma coisa mais ou menos como essa. Apesar de que são fés diferentes, mas era um grupo que vivia dentro das suas cidades esse tipo de fé. No século XIII, Santo Tomás de Aquino, doutor da Igreja e autor da Suma Teológica, adaptou a filosofia de Aristóteles ao pensamento cristão da época. Ele é considerado o mais alto representante da escolástica, que é um sistema, movimento e método que procurou reafirmar que a fé supera, mas não contradiz a razão, aliando sempre a filosofia e a teologia. Os debates e reflexões escolásticos baseavam-se na leitura das Sagradas Escrituras e dos escritos dos padres da Igreja, de vários filósofos. Então, o Santo Tomás de Aquino, ele vai trazer, porque, grosso modo, é o seguinte: o amor para Platão, o amor para Platão é eros. Eros é desejo. O amor para Platão é falta, desejo. Então eu amo essa imagem de Nossa Senhora. No momento que eu compro essa imagem e tenho para mim,
eu não amo mais. Eu vou amar alguma outra coisa. Então, o amor para Platão é desejo, tá? O amor para Aristóteles é filia, é alegria. Porque Aristóteles viu que às vezes a gente é feliz com o que tem. A gente ama o que tem, né? Então, Aristóteles entendeu que, peraí, o amor não é só desejo. O amor também é alegria, né? Então, isso é uma explicação muito breve, né? E depois, junto com isso, aparece depois os cristãos que vêm com esse outro amor, que é o amor ágape, que é o amor impessoal, o amor que é serviço, que ele não é nem desejo e ele não nem é alegria por ter, mas ele é alegria por ajudar. Um amor que é alegria pela alegria do outro, né? Eu amo porque eu vejo Deus, vamos dizer, na outra pessoa. O meu encontro com Deus é o outro, é a outra pessoa. É um pouco essa é a ideia do amor cristão que foi se desenvolvendo também com Santo Agostinho e com outros, né? E Santo Tomás de Aquino traz isso para não mais para um mundo apenas afetivo, mas ele vai trazer isso para o mundo da razão. Então ele vai dizer, se isso é isso, então aquilo é isso. Entende? Se preto e branco, se o preto é preto, o branco é branco, o preto e o branco são cinza, sei lá. Entende? Ele vai dentro dessa Suma Teológica, que é essa grande obra dele, ele vai colocando os princípios da nossa fé dentro de elementos que a razão consegue entender, né? Por isso que ele é tão importante. Porque, mais ou menos nessa época, começa a surgir o amor cavalheiresco, começa a surgir a ideia de que nós podemos, porque até então não era importante, simplesmente os pais decidiam, olha, chegou a hora de você casar, meu filho, então você vai casar. Chegou na hora de você casar, então, ó, tá vendo ela ali? Você vai casar com ela. E eles casavam. Se fossem felizes, tudo bem. Se não fossem felizes, Tudo bem também. cada um arrumava um amante e eles continuavam casados e tudo bem, né? Então, quando se propõe que é possível que eu tenha um amor que eu escolha, né? Que começa a se desenvolver essa ideia do amor cavalheiresco, começa a se desenvolver a ideia de que eu preciso entender, né? A igreja vai caminhando junto com as pessoas, né? E vai desenvolvendo também as suas teologias para conseguir interpretar um mundo que está em mudança, né? Então, a gente começa a ver que a igreja vai atuando, não sei se isso é claro para vocês. A igreja ela vai mudando não com as pessoas, ela vai mudando com o espírito, mas também é o espírito que vai mudando as pessoas, né? Hoje em dia nós temos uma nova interpretação das coisas e a igreja vai ter que dar um novo olhar para coisas que estão mudando. Isso faz parte, né? E é muito significativo quando o Bento XVI fala, olha, eu sou da patrística, eu não sei dar resposta para isso, eu quero que venha um outro Papa, né? E aí vem um Papa Francisco que vem trazendo tanta luz e tanta clareza para certos problemas da igreja que antes não tinham solução e que agora vão sendo resolvidos
um de cada vez. Né? Concílio de Constança, 1414 a 1418, condenou as heresias de John Wycliffe e de Jean Hus, que eram dois famosos precursores da Reforma Protestante. O Quinto Concílio de Latrão definiu a imortalidade da alma. Você vê que essas coisas que para a gente hoje são tão claras, elas foram construídas num determinado momento. Né? O casamento, como a gente conhece hoje, com o rito dentro da igreja, se dá a partir do Concílio de Trento. Né? Antes disso não existia. As pessoas se davam e se recebiam em casamento e pronto. Quando a igreja entra e começa a participar da vida das pessoas, e começa a ser importante, por exemplo, quem é filho de quem está não sei onde, a igreja começa a fazer essas marcações dos batizados e dos casamentos e tal, e isso passa a ser importante, e a igreja passa a, vamos dizer, a ter controle também sobre não sobre os bens, né, mas ter controle sobre quem casa com quem faz isso, quem faz aquilo. Tá dando para caminhar até aí? Tá. Vamos só mais essa questão do celibato e aí a gente para descansar para o intervalo. Já está na hora do intervalo ou tem mais? Falta 10 minutos, é 9 horas, né? Intervalo? Ah, então dá tempo da gente. A questão do celibato. O primeiro concílio de Latrão, 1123, o segundo concílio de Latrão, 1139, condenaram e invalidaram o concubinato e os casamentos de clérigos, impondo assim o celibato clerical. Mas é preciso salientar que o celibato obrigatório já foi declarado pelo Concílio de Elvira, 295 a 302. Mas como era apenas um concílio regional espanhol, as suas decisões não foram cumpridas por toda a igreja. O primeiro concílio de Nicéia decretou apenas que todos os membros do clero estavam proibidos de morar com qualquer mulher, com exceção da mãe, irmã ou tia. Apesar disso, no final do século IV, a Igreja Latina promulgou várias leis a favor do celibato, que foram geralmente bem aceitas no Ocidente, no pontificado de São Leão Magno. Aliás, o Concílio de Calcedônia proibiu o casamento de monges e virgens consagradas. O celibato clerical voltou a ser defendido pelo Quarto Concílio de Latrão e pelo Concílio de Trento. Atualmente, as leis do celibato aplicam somente aos sacerdotes da Igreja Latina, ficando fora as igrejas católicas orientais e os ordinariatos pessoais para anglicanos, que admitem padres casados. Eu tenho, inclusive, um amigo que não posso dizer que se converteu, porque a fé é a mesma, mas ele agora é reverendo Itabira Nassif anglicano. Né? Então, a igreja, né, cristã ocidental, católica apostólica romana, é ainda uma das que mantém o celibato. Mas a gente não sabe quanto tempo e não sabe como vai ser feita essa transformação, se for. Né? Mas o fato é que nessa época, nesse concílio de Latrão, aqui de 1200, houve uma confusão documentada, né? Uma bagunça com as mulheres dentro do concílio lá.
que os caras falaram, não, não dá, desse jeito não dá certo. Não tá dando tá dando muita bagunça. Né? Então, houve um momento histórico em que a igreja decidiu, né, pelo celibato dos padres. Né? Pode ser que haja um momento histórico que decida pelo contrário, mas ainda não chegamos nesse momento. Diz que o Papa Francisco está analisando isso, né? Então, ele fez. Primeiro, ele tinha umas outras. A primeira resolução dele, né, ele pediu esse. Não é concílio, como é que chama antes do concílio? Que saia. Que ele fez a Evangelii Gaudium. Houve uma grande reunião de bispos e agora houve uma reunião de bispos para resolver essa questão não do celibato, mas das questões familiares. Ele de verdade quer resolver um pouco qual é a posição da igreja a partir de agora. Sim. Sínodo. Convocou um sínodo para resolver as questões familiares mais urgentes, né? Segundo casais de segunda união, essas coisas. Né? E tem se falado muito sobre essa questão dentro da igreja. Né? Por um lado, a igreja precisa de um certo de um posicionamento e de uma forma, eu acho, tem que haver uma forma mais, não só ritual, mas está se pensando qual vai ser a caminhada desses casais de segunda união, né? Como é que vai ser feito para que isso seja feito de uma forma séria, que não haja uma banalização do matrimônio. Então, por um lado, é muito difícil se pensar, quando se pensa numa religião que é mundial, né? Que é multicultural, né? Você tem na África, por exemplo, você tem uma série de costumes, né? Na África, por exemplo, não seria nenhum problema, nenhuma coisa estranha se existissem mulheres sacerdotisas. Entende? Porque para eles sempre teve o babalaô e a babalorixá. Entendeu? A questão a questão dos vodus, por exemplo, na religião africana, é uma coisa feita maioria das vezes por mulheres. Então lá, por exemplo, dentro da África, ninguém ficaria chocado. Dentro não das religiões, mas da cultura africana. Né? Agora a cultura europeia, que é uma cultura mais machista, já iria ficar mais incomodada com isso. Né? As culturas latinas, não sei. Não sei se seria um problema. Talvez seja um problema aqui no Sudeste, mas na Amazônia, né, em lugares em que não se tem Eucaristia, por falta de sacerdotes, né, talvez não ficassem tão incomodados com isso. Então essa é uma decisão que ela tem que ser tomada a partir de uma visão de mundo. Né? E cabe a nossa posição de participantes de uma igreja, né, de apoiar aquilo que a igreja hierárquica decidir. Né? Mas isso eu quero falar mais na volta, porque a gente tem um assunto interessante para falar logo depois. Vamos dar uma paradinha? Do Concílio de Trento,
1545 a 1563, lutou contra a Reforma Protestante, que foi, a partir do cisma do Oriente, uma das maiores cisões que a Igreja Católica jamais enfrentou. Alguma pergunta? No século XVI, devido à Reforma Protestante, o Concílio de Trento foi convocado para reformar a disciplina eclesiástica e consolidar as principais verdades da fé católica. Então, foi muito importante porque na hora que todo mundo começa a gritar, ninguém tem razão, não é verdade? Então, o Concílio de Trento ele foi chamado para que a igreja não colocasse novos elementos na fé, como foram os outros concílios, mas para reafirmar os princípios que já estavam. Porque era um tempo de muita relativização, muita. Então a igreja ali toma uma posição, nós vamos ficar aqui. Se vocês quiserem, sigam em frente e sejam protestantes. Mas nós ficamos por aqui. Né? Essas são as nossas posições. Esse concílio reafirmou, clarificou e definiu a presença real de Cristo na Eucaristia. A doutrina dos 7 sacramentos, sendo cada um deles amplamente debatido e definido pelo concílio, a doutrina da graça e do pecado original, a justificação, o valor e a importância da missa, o celibato clerical, a hierarquia católica, a tradição, o cânon bíblica, reafirmou como autêntica a Vulgata. Sabe o que é Vulgata? Já estudaram isso? A Vulgata vamos dizer, é a tradução original em latim. Existe uma tradução, não tradição. Existe uma tradução que ela dessa tradução saem todas as outras Bíblias. Né? Por isso que a gente consegue, lendo uma Bíblia, a gente consegue mais ou menos acompanhar só vendo os versículos. Eu vou dar um exemplo que para nós é muito comum. Todo mundo já ouviu a frase penso, logo existo? Todo mundo já ouviu essa frase? O original em latim é cogito ergo sum. Cogito não é penso. Cogito é duvido. A única certeza que o filósofo, quando fez essa frase, tinha é de que ele duvidava. Então, duvido, logo existo. Quando foi transferido para o francês, que na tradução colocaram que pensa, eu não sei falar pensa em francês, mas que é penso, logo existo. E quando foi transferido para o português, ele não veio do latim, ele veio do francês. Entende? Por isso que a igreja criou essa ideia de ter uma vulgata, que é uma tradução, que é a tradução oficial aceita pela igreja. E a partir dessa tradução, então se traduzem todas as outras. Né? Então, para nós, por exemplo, para os evangélicos e para os protestantes, como é que chama o eclesiástico? Tem eclesiástico? Eclesiastes. Não. Eclesiástico, mas...
Então, o O negócio eclesiástico, eclesiástico, mas é o mesmo. mas ele tem um outro nome. Não, eclesiástico. Tá? Então, dentro de algumas Bíblias evangélicas, não se chama eclesiástico, se chama Lamentações de Siraque. Siraque é a pessoa que escreveu o eclesiástico. Ou Sirácida. Então, se você pegar nessas traduções, cada tradução vai mudando uma coisinha, quando chega lá no final, o que era preto virou branco e ninguém sabe nem como é que foi a transformação. Cada tradução tem um sentido. Entendeu? Então a igreja tem essa ideia de uma Vulgata, que é uma tradução oficial, e dessa tradução é que saem todas as outras traduções. Ok? Reafirmou como autêntica Vulgata a liturgia, a missa tridentina, o culto dos santos, das relíquias e das imagens, as indulgências e a natureza da igreja. O concílio promoveu também a publicação do Iudex Librorum Prohibitorum, que é a lista de livros proibidos, né? Hoje em dia a gente vê isso e fala, putz, que bobagem, mas naquele momento acharam que era interessante ter uma lista de livros proibidos. E para vocês terem ideia de como era importante proibir, né? Os padres nessa época tinham um livrinho que se chamava Manual do Confessor. E pelo Manual do Confessor, você então sabia, de acordo com, por exemplo, vamos dizer que um homem chega lá com um problema de, sei lá, ele traiu a mulher dele. E aí ele vai então falar com o padre, padre, eu traí minha mulher. Então, além de dizer quantas Ave Maria e Pai Nosso ele tem que rezar, no Manual do Confessor também se diz qual é a posição da igreja e que tipo de coisa, de conselho o padre deve dar para o cara. Entendeu? Então era um tipo. Foi uma interferência tal da razão que as pessoas passaram a não se importar mais com a história pessoal. O importante era o que estava escrito no livro. Né? Então essa época foi uma época de muita coisa assim, desse jeito. Manual de confessor, índice de livros proibidos e por aí vai. O Concílio de Trento foi o concílio ecumênico que durou mais tempo. Emitiu o maior número de decretos dogmáticos e reformas e produziu resultados mais duradouros sobre a fé e sobre a disciplina da igreja. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, os jesuítas e os jansenistas confrontaram-se com polêmicas acerca do papel da graça e da liberdade humana. Então, e da participação do homem na sua própria salvação. Isso aqui foi um problema. Isso aqui, aliás, até hoje é um problema. Né? A gente até esses dias falava sobre isso. Né? Se nós estamos salvos pela graça, então tanto faz? Tanto faz o que eu faço, o que eu não faço nessa vida? Então essa discussão já começou faz muito tempo. Porque o que nos salva é a bondade de Deus. E não o que a gente possa ou não possa, faça ou não faça nessa vida. Né? Isso não significa que nós vamos comer e beber, como diz São Paulo lá na carta aos Colossenses. Comamos e bebamos, porque se Jesus não morreu, tanto faz isso aqui tudo que a gente faz. Né? Mas começou a se pensar, né, qual é o papel da graça na vida das pessoas. Né? Então, é a graça de Deus que me salva, são as minhas 800.300 Ave Marias que eu rezei,
Entendeu? Porque podia o cara chegar com a listinha, ó, rezei tantos terços, não sei o que, vou para, né? Agora, no meio disso, ele tem uma, uma fazenda cheia de escravo, arranca o olho de um, né? Enfia a faca na barriga do outro, que não está obedecendo, e o terço ele reza todo sério. Né? Então houve um grande questionamento, até porque foi um tempo de muita brutalidade, esses séculos 17, 18. Muita brutalidade. No século 19, que começam a surgir os presídios e as estruturas de poder mais fortes. Né? Até o século 18, né, você não tinha presídio. Você não levava o escravo para o presídio. Você levava ele para a praça e fazia o quê? Mandava chicotada nele. Né? Conhecem São Paulo? São Paulo tem uma praça que se chama Praça da Liberdade. Ela fica de frente para uma igreja. Igreja Nossa Senhora dos Santos Enforcados. Hã? Nossa Senhora dos Enforcados. Por quê? Porque nessa Praça da Liberdade é que os negros, fugidos e bandidos, isso e aquilo, eram enforcados. Era lá que eles recebiam liberdade. Né? Então, o sistema de opressão não era um sistema como hoje nós temos um sistema prisional. Né? Onde é que nós jogamos o resto da nossa sociedade? Na prisão. Não é verdade? E onde a gente jogava o resto da sociedade nessa época? Enforcados, martirizados, barbarizados. Toda a sociedade produz um resto. Né? Então, a igreja nessa época então começa a refletir sobre a liberdade humana. Será que nós somos livres? Será que existe livre-arbítrio? Ou será que nós estamos condenados à salvação ou à perdição? Então essa foi uma discussão muito séria. E aí se destacam entre esses os jansenistas e os jesuítas. Por fim, os jansenistas foram condenados pelo magistério da Igreja Católica. Em 1854, o Papa Pio IX proclamou como dogma a Imaculada Conceição de Maria. Né? Lembra, isso aqui já era celebrado, festejado desde o século II, já tem a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Inclusive, a nossa cidade aqui foi uma das primeiras cidades, né, Bragança Paulista, a ter uma catedral voltada, né, simbolizada tendo como padroeira a Imaculada Conceição. Né? Porque foi mais ou menos na época da fundação, foi quando a igreja soltou esse... E da fundação da cidade aqui já existia, né? Porque os mais antigos começaram, não sei dizer. O primeiro nome aqui de Bragança foi Nossa Senhora de Conceição do Jaguari. Conceição do Jaguari, isso em 1800, depois passou para Bragança. Só que aí descobriram que Bragança existe também uma no Paraná. Aí puseram Bragança Paulista. E a Imaculada Conceição continua padroeira da cidade. Então, mas foi nessa época que que saiu esse decreto e tal. O Concílio Vaticano I, de 1869 a 1870, proclamou ainda como dogma a infalibilidade papal. O que é isso, minha gente? Infalibilidade papal? É o seguinte: quem era a autoridade da igreja durante a colonização do Brasil?
Muito bem, o rei. O Papa, delegava ao rei a, a evangelização dos povos latino-americanos, tanto ao rei da Espanha como ao rei de Portugal. Por isso que houve uma aceitação tão forte da igreja com relação à escravidão. Porque não era a vontade de Deus, era a vontade do rei. O rei mandava um delegado dele, um deputado, né? E ele então fazia valer a vontade do rei. Né? Então, agora, quando a igreja decreta a infalibilidade papal, ela diz, não, quem manda na igreja é o Papa. E o que aconteceu? O rei parou de dar dinheiro para a igreja. E a igreja se separou, vamos dizer. É um momento em que a igreja se separa do Estado. Né? É claro que isso tudo é um processo. Mas é um processo que hoje, por exemplo, já não há nenhum tipo de ligação entre a Igreja Católica e o Estado. A não ser uma ligação afetiva, quer dizer, quando vai ter uma grande coisa, então se chama o bispo, né? Ou se chama alguém para abençoar e tal. Mas não existe mais nenhum tipo de poder exercido na igreja ou pela igreja dentro do poder civil. Né? Isso foi foi um decreto assim, mundial. Né? E esse Papa Leão XIII, ele foi um cara valentíssimo, foi um Francisco da época dele. Né? Vamos ver o que o Papa Francisco vai aprontar mais. Mas esse Papa Leão XIII também foi o Papa que escreveu a Rerum Novarum, que foi o primeiro documento da igreja dedicado à função social da igreja. É um documento que vale a pena ler para aqueles que são mais curiosos. É um documento que vocês conseguem baixar isso pelo site do Vaticano. Né? Então, esse Papa Leão XIII foi um Papa muito importante, muito valente. Né? Publicou a encíclica Rerum Novarum, marcando assim o início da sistematização da doutrina social da Igreja. Nos finais do século XIX e início do século XX, apareceu... Põe mais para baixo. Põe mais para baixo, está me dando... Apareceu a heresia do modernismo. O modernismo é uma corrente heterogênea de pensamento que basicamente defende a evolução e modificação ou transformação do dogma e uma reinterpretação da religião à luz do pensamento científico do século XIX, que foi duramente condenada pelo Papa São Pio X. Então houve também na virada do século XX, principalmente, muitas coisas foram explicadas, entre aspas, pela ciência. Né? E aí começaram a querer explicar os mistérios da igreja, criando as teorias mais estapafúrdias, as coisas mais esquisitas que poderiam. Né? E acabou que a igreja foi se posicionando contra, porque há mistérios que são mistérios e que tem que se manter mistério. Né? Não há explicação para uma pessoa que tem câncer e que reza e que é curado do câncer. Ninguém vai explicar isso. Você pode constatar, mas não explicar. Né? Então, em 1950, o Papa Pio XII proclamou como dogma a Assunção de Maria ao céu,
em corpo e alma. A gente já falou sobre isso, né? A Assunção também é outra festa que se celebra desde o começo nas comunidades primitivas, né? Entre 1962 e 65, o Concílio Vaticano II, idealizado pelo Papa João XXIII, impulsionou o adornamento, a atualização da Igreja, tratando por isso de vários temas distintos, tais como a reforma da liturgia, a Constituição e Pastoral da Igreja, que passou a ser alicerçada na igual dignidade de todos os fiéis, a relação entre revelação divina e a tradição, a defesa da liberdade religiosa, o empenho ao ecumenismo e a defesa ao apostolado dos leigos. Esse concílio não proclamou nenhum dogma, mas as suas orientações doutrinárias e pastorais são de extrema importância para a ação da Igreja no mundo moderno. Em 1968, o Papa Paulo VI publicou a encíclica Humanae Vitae, que tratava de vários assuntos relacionados com o valor da vida, a procriação e a contracepção, né? Que inclusive é o que até hoje em dia rege a doutrina da Igreja mesmo com relação a esse assunto de procriação e tal. Então, o que é importante da aula de hoje? Hoje a gente viu um pouco como é que a Igreja vem caminhando na história, né? E é importante que a gente perceba que a história da Igreja é a história do mundo. E ela vai sempre caminhar no mundo. A Igreja é um organismo divino, mas que atua e vive no mundo. E que ela tem a mesma natureza de Cristo. Ela é humana com os seus humanos, né? E ela é divina com Deus. Ela tem que ter essas duas naturezas, assim como Cristo não pode ser concebido sem ter as duas naturezas, né? E isso é muito, muito importante que a gente entenda, porque nós precisamos disso para amar a Igreja.